E conta bastante, né? Tem de um povo, a resistência de um povo, né? Palestino. E as divisões? Espero que um dia eu todos também espero que vivam em paz, né? haja justiça, né? E a terra volte para os seus devidos donos, né? Quando a gente fala palestino, muitas pessoas falam, muçulmanos. Não. Quando a gente fala palestino, a gente está falando... Não, o palestino é o judeu milenar que vivia lá, o cristão milenar que vivia lá, o muçulmano milenar que estava... Tanto que no Império Islâmico, durante 14 séculos, todos eles conviveram em paz. Tanto que hoje você tem sinagogas milenares que estão preservadas, que passaram pelo governo islâmico e foram preservadas pelos muçulmanos. Igrejas milenares que foram preservadas pelos muçulmanos. Então, é possível, sim, se viver em paz, contanto que haja não só amor, respeito e justiça. Jerusalém tem as 3 religiões lá, né? Sim. Tem os muçulmanos... Na Palestina toda, né? Sempre viveram bem. Sempre viveram em harmonia. De 48 para cá que começou esse conflito, né? De um país se instalar em cima de outro, tal. Cada um dos lados tem a sua versão, porém a verdade é uma só, né? E é histórica. Por isso que é importante estudar a história, porque na história a gente começa a identificar, porque quem estuda a história, ele vai comparar, ele vai conflitar as informações e o que sair disso é a verdade dele, é a concepção dele. E aí ele vai... Então é muito importante conhecer a história para você identificar e não escutar. Em árabe diz, escute de mim e não escute sobre mim. Faz sentido. Venha direto, fale comigo, escute a minha versão do que você escutar outra pessoa sobre a minha versão. Mas historicamente o povo árabe é um povo inimigo do judeu? Ou... Não, pelo contrário, estou te falando, sempre conviveram juntos, em Medina conviveram juntos. Hoje em dia, como que os muçulmanos. Hoje você tem local. Aqui no Brasil a gente convive, tem comércio, tem relações, tranquilo, não há problema nenhum. A questão quando tem justiça e respeito... Há uma livre circulação lá. Sim, sempre houve. O que tem hoje é com um grupo de judeus que os palestinos dizem que, e a história fala, né, que esses judeus sionistas vieram e tomaram a terra dos palestinos. Os palestinos judeus, os palestinos cristãos, os palestinos muçulmanos, os palestinos ateus. Esses palestinos que estavam lá, então não são só muçulmanos que estavam, palestinos muçulmanos. A gente está falando de judeus palestinos. Entendi. Que perderam as suas terras. Cristãos palestinos que perderam suas terras, que perderam o seu país, cujo país foi tomado. É disso que a gente está falando. A gente está falando dessa história. A gente está falando desse episódio que gerou esse conflito e essa desarmonia até hoje. E vai continuar. Por quê? Porque o ser humano ele não aceita injustiça.